Olá pessoal, começando aqui nesse momento, eu quero aqui ministrar uma palavra nesta hora para a igreja. A igreja é esta aqui, está do outro lado da tela, acompanhando por meio do TikTok, certo? Mas antes, eu aqui já começam a chegar pessoas, começando ali as pessoas acompanhar a live. Muito obrigado. E eu estarei nesse momento trazendo aqui uma palavra, uma mensagem bíblica, uma reflexão da palavra de Deus. E a partir do momento em que eu encerrar essa live, eu estarei baixando e publicando em outras redes sociais. Mas estou aproveitando aqui essa plataforma, porque eu descobri esse meio para que a gente possa baixar e compartilhar em outras plataformas. Tá certo? Muito obrigado já às pessoas que estão passando aqui, já estão acompanhando. E a mensagem é o seguinte: eu quero falar nesse momento, nesta oportunidade. Estou aqui em um culto, estou aqui na casa do Senhor, aqui pela nossa igreja, Assembleia de Deus Missão Manaim, na cidade de Orilândia do Norte, estado do Pará. E hoje é o nosso culto de domingo, o culto da família. E eu quero, aproveitando esse momento, para transmitir também para a rede social. E a palavra que eu trarei nesse momento, eu farei menção nesta hora, é sobre o medo. E o medo, existem algumas formas de medos. Existe o medo que ele é benéfico. Existe o medo que ele nos ajuda a nos preparar. Existe o medo que ele provoca o pânico, que ele torna prejudicial. Exatamente, eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas e comparando com alguns personagens bíblicos em circunstâncias diferentes, tá certo? Mas o texto base, o texto de referência, eu quero aqui ler em Salmo 121. Você que está acompanhando aí, se você é um ouvinte da palavra de Deus, ou se você gostar e tiver interesse de ficar comigo até o final dessa mensagem, não será uma mensagem muito duradoura, mas eu serei objetivo, vou tentar ser objetivo para que você consiga entender essa palavra. E o texto base em Salmos, no livro de Salmos 121, no capítulo 1, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tá certo? Fique comigo, tá? Não sai daí, compartilhe e curte essa live, porque com certeza você deve estar juntamente comigo aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, tá? Compartilhe aí, curte, porque o TikTok assim estará notificando mais pessoas
para acompanhar esta live, tá certo? E eu serei muito grato com as curtidas, com a sua interação nesta live, tá bom? Olha, o que é o medo para a psicologia? Eu quero começar falando aqui exatamente do que a psicologia nos mostra. Eu estou aqui com alguns dados da psicóloga Priscila Alberto, que ela é de uma instituição bem conhecida, tá certo? E ela explica, ela traz algumas explicações sobre o medo, tá? O medo é uma forma de emoção humana que nos alerta para o perigo. Apesar de muito temido, ele é essencial para a sobrevivência. E o medo é dividido em duas partes. Então, aqui a gente já começa observando, como eu disse, o medo, ele pode nos prejudicar, mas também ele pode nos trazer benefício. Existem duas formas. O medo é dividido em duas partes: bioquímico e emocional, tá certo? O bioquímico é uma resposta de sobrevivência que ativa automaticamente o corpo, podendo ser diferente em cada indivíduo. As reações físicas do medo podem apresentar sudorese, aumento de frequência cardíaca e níveis elevados de adrenalina. Reação emocional: a mesma reação pode ser considerada positiva ou negativa, dependendo de quem interprete. Assim como a adrenalina de um esportista radical pode ser uma reação de impulso, bom para uns, para outros pode ser entendido como negativo, e o medo pode não ser a pessoa, situação ou objeto, mas a maneira como é percebido para cada um, e o modo é pessoal, tá? E prosseguindo, sintomas do medo: a pessoa pode se sentir trêmula, enjoada, dores agudas nos braços, pernas, ombros, ou sentidos são bombardeados com muito mais informações do que costuma conduzir, e por isso o cérebro não consegue filtrar tanta informação e se torna super vigilante, assim, fica muito mais sensível ao que acontece à sua volta, tá? E o medo, ele também se divide em fobia e pânico. E exatamente eu vou mostrar dois personagens bíblicos e em situações diferentes, tá? Em momentos diferentes, com reações diferentes e resultados também diferentes. A ansiedade pode ser descrita mais facilmente como medo do futuro. A angústia costuma ser a consequência da permanência da ansiedade e do medo. Outros tipos de medo: medo de falar em público, medo de amar, dirigir, chuva, altura, avião, água, espelho, palhaço, objeto, animal, situação, gravidez social e morte e pandemia. Tá? Então são algumas circunstâncias que nós nos deparamos diante do medo. Mas aqui eu quero, como eu disse, quero trazer dois aspectos diferentes do medo. Eu fiz esse comentário aqui
mas para que possamos entender de fato como que é as reações do medo, né, sobre nós, sobre cada ser humano, cada indivíduo, e ainda relatos, explicações que a psicologia nos traz. Ela diz que o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social, tá? Então aqui também a gente percebe que o medo, ele pode ser importante para nós também, tá certo? O medo, ele pode, assim como ele pode nos colocar em situações complicadas, né? Eu gosto muito de filme policial. Você deve ter alguém aí também na live, talvez deve gostar, e que a gente consegue observar que quando em um confronto direto, ali o soldado, aquele soldado que foi treinado para aquele tipo de serviço, de batalha, de guerra, né? Mas se ele deixar o medo tornar excessivo, se tornar, virar pânico, então ele entrar em pânico, na verdade, ele passa a não ter mais capacidade, né, de se defender e se torna uma presa fácil do inimigo. É assim? Mas para nós aqui refletirmos de acordo com a palavra, a partir desse breve relato que eu trouxe da psicologia, para que a gente consiga compreender um pouco mais sobre essa questão, a gente pode estar refletindo sobre a vida de Elias. O profeta Elias, um grande homem de Deus, um grande homem que se tornou conhecido na Bíblia e que ele fez grandes feitos diante do Senhor, em nome do Senhor, e que ele conseguiu destaque na história, mas em um determinado momento, depois dele ter vencido várias batalhas, vencido ali uns 800 profetas, 400 profetas de Baal e ali mais 400 profetas de Azera, e quando Jezabel fica sabendo da situação, que ele havia matado todos os profetas, Jezabel manda um recado para Elias que faria com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. Então, naquele momento, aqui em 1 Reis 19, e o versículo 3 e 4, só para nós fazermos uma breve reflexão, a diferença desses dois personagens. Eu vou estar aqui mostrando para você Elias, e vou estar mostrando também um pouquinho da história de Josué, em situações diferentes, como eu disse. Tá? O que vendo ele, 1 Reis 19, 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, curte aí, meus irmãos, curte aí para aqui no TikTok, continue mandando notificando mais pessoas, tá certo? Eu agradeço pela sua participação. Eu estou aqui distante, não consigo ler os nomes das pessoas, mas de qualquer forma Deus te abençoe muitíssimo, tá? Seguindo, aqui Elias, ele está na
condição, ele está vivendo uma situação de medo que tornou excessiva, que se transformou em pânico. Quando Jezabel fica sabendo que manda recado para Elias: olha, eu vou fazer contigo a mesma coisa que você fez com os profetas. Você vai se tornar, a partir do momento em que eu botar a mão em você, você vai se tornar uma pessoa morta, assim como eles, você matou eles. E Elias imediatamente já deixa o seu servo e corre para o deserto, corre para uma caverna, assustado. Irmãos, ali Elias, diante daquela situação, ele entra em choque, ele entra em pânico, e ali ele já se encontra num estado totalmente depressivo. Veja bem, ele diz: olha, ele foi ao deserto de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, quem pede a morte, quem pede a morte é só alguém que está com depressão, que está no estado de pânico, no estado de depressão, que está com medo da vida, com medo de viver. Mas aí eu quero te dizer nesta mensagem, você vai entender que o objetivo desta mensagem, quando eu disse que eu ia falar sobre o medo, e que existe um medo que te atrapalha, mas existe um medo que é necessário. Você vai entender ao final desta reflexão, você vai conseguir compreender o meu raciocínio nesse momento, certo? Então, naquele momento, Elias estava como? Depressivo. Elias estava em pânico, Elias estava com medo, Elias estava assustado. E ele já não via mais nenhuma possibilidade de vida. Ele não via mais nenhuma perspectiva, porque ele disse: Jezabel vai me matar. E aí você dá para perceber que o medo, nesse estado, alguém com medo a esse estado, ele já não consegue mais raciocinar. Porque imagina bem, Elias já tinha passado por diversas situações na presença de Deus na sua vida, situações muito importantes na sua vida, momentos tão gloriosos na sua vida. Ele já tinha vencido os profetas de Baal, ele já tinha vivido todas aquelas situações, e agora o medo foi tão grande que ele não conseguiu visualizar a graça, a glória de Deus. E você, às vezes, diante das situações da vida, qualquer um de nós, diante das circunstâncias da vida, nós tivemos um exemplo agora muito recente, a questão da pandemia. Quantas pessoas nós vimos assustadas, com medo, escondidas? Pessoas que saíram da cidade, foi lá para o interior, disse que ia ficar distante, lá numa roça, lá numa fazenda distante, porque para não ser infectado com a Covid. E a gente viu que nem assim adiantou. De repente foi alguém visitá-la e lá ela foi infectada. Pessoas que não teve mais nem condições de raciocínio para observar essa situação, como estava o mundo, como estava o nosso Brasil, como estava a política tão envolvida, chegou a ponto de até atrapalhar o tratamento, enfim, envolveu tanta coisa, e as pessoas entraram em pânico. Quantas pessoas à minha volta eu vi em pânico? Aí você pode me perguntar: mas você não ficou assustado? Fiquei também, mas assim, eu sabia que Deus tinha uma saída para nós. Momentos eu dizia: Senhor, está difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma saída para nós, para a nação, para o mundo. Então o medo,
atrapalhou muita gente. O medo levou pessoas à depressão. Existem diversos estudos que mostram isso, pessoas que passou a ter síndrome do pânico, pessoas que passou a ter depressão, pessoas que passou a ter diversos problemas de saúde por causa do medo, por causa desse pânico, tá? desse estado que passou a viver diante das circunstâncias. Então, esse tipo de medo atrapalha. Mas agora, mostrando um pouquinho sobre Elias, eu quero trazer aqui, falar aqui sobre Josué, que também teve medo, mas numa circunstância bem diferente, e que você vai compreender que será necessário termos medo durante o caminho, durante a estrada que nós percorremos, porque também senão temos problema, temos dificuldade, podemos ter sérios problemas também quando nós perdemos o medo completamente. Então é necessário. Veja bem, olha aqui, eu vou ler um texto aqui em Josué, no capítulo 1, e você vai refletir junto comigo, você vai entender que a situação que Josué se encontrava, a partir dessa leitura que nós vamos fazer nesse momento. Olha aqui, no versículo 6, o Senhor, depois do Senhor ter feito todo um comentário, lá desde o versículo 1, olha, depois da morte de Moisés, Josué e tal, a promessa que eu fiz a Moisés eu vou cumprir na sua vida, e você que vai guiar esse povo, tal. Aqui no versículo 6, presta atenção, diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais e lhes darei. Tão somente, versículo 7, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que profundamente te conduzas, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Olha aqui a interrogação que Deus faz, o próprio Deus faz para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deu para entender? Por que Deus será que falaria para Josué esforçar, para Josué ter bom ânimo, para Josué se levantar, se Josué não estivesse com medo? Eu tenho certeza que quando Josué olhou para um lado e olhou para o outro, e sabia que Moisés não estaria mais com ele, o seu tio que o treinou durante anos, durante 4 décadas, eles conviveram no deserto, praticamente quase 4 décadas, convivendo no deserto, aprendendo com Moisés. Agora Moisés não estava mais, e Josué olha para um lado e para o outro, e o Senhor tinha dito: olha, você agora será o líder desse povo, você vai atravessar esse povo, o Jordão, e vai conquistar a terra. Então, se Deus fala para Josué esforçar, ter bom ânimo, observar o livro da lei,
Porque Josué estava com medo. Tá? Josué estava com medo. E agora, é exatamente agora que eu vou te dizer a necessidade do medo. Que o medo, ele é necessário na nossa vida. A presença do medo se faz necessária em nós. Porque quando você perde o medo, tá? Eu poderia citar aqui vários exemplos. Talvez tenha alguém aí do outro lado que talvez é da área do campo, da fazenda, né? E a gente sabe que o peão, quando ele perde o medo, ele corre muito mais risco, ele pode machucar. O montador em touro, por exemplo, se ele perder o medo, ele se machuca. O domador de animal, de tropas, se ele perder o medo, ele machuca. Então ele tem que ter medo, porque o medo ele gera prudência. E o motorista, quando ele perde o medo, você pode ver que essas pessoas que gostam de esportes radicais, se ele perder o medo completamente, ele tem problemas. Ele pode se acidentar. Tá? Então, Josué aqui, eu vejo o seguinte: se Josué tivesse, diante de tudo que ele viu, diante de tudo que ele viveu, presenciou, Deus fazer, a presença de Deus continuamente com o povo de Israel no deserto, teria entrado a vaidade no coração de Josué. Naquele momento, quando ele se viu líder daquele povo, ele poderia, primeira coisa, o poder, né? Ele passou a ter poder de líder, de liderança, guiar aquele povo. Imagina só, ele poderia ter sim se envaidecido, tá? Então o medo, quando nós perdemos o medo, a vaidade toma conta do nosso coração e nos prejudicamos. Porque se eu sou alguém que dou palestras, né? Vamos lembrar do coach, palestras motivacionais. O cara tem uma habilidade enorme de falar em público, milhares de pessoas. E há muitos anos eu sirvo a Deus. E por muitos anos eu prego a palavra. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, às vezes me dá um frio na barriga quando eu me apresento. E exatamente, principalmente diante da responsabilidade de ministrar a palavra, porque é a palavra de Deus, você vai falar com pessoas que têm necessidade de ouvir, tem necessidade, às vezes tem pessoas ali no culto, tá? Como este, tem a necessidade de ouvir algo, e ela está ali para aprender algo, e a responsabilidade é muito grande, então gera um certo medo. E aí é onde a gente confia no Senhor e vai orar, dizer: Deus, abençoa, me direciona nesta mensagem, me direciona nessa palavra. Então esse medo é necessário. E Josué, aconteceu o que com Josué? Josué teve medo e ele foi. Porque por que Deus falou com Josué aqui? Porque ele foi falar com Deus. Ele foi com certeza diante de Deus dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida, diante desta grande missão. Imagina só Josué diante ali de milhares de pessoas, tendo a responsabilidade de conduzir aquele povo e dizer: nós vamos atravessar esse Jordão, assim como nós atravessamos o Mar Vermelho, nós vamos encarar de frente Jericó, nós vamos vencer os nossos inimigos. Então, se ali ele tivesse deixado a vaidade entrar no coração dele, eu tenho certeza que talvez ele teria tido problemas no caminho, problemas na condução daquele povo, na condução daquele projeto, tá? Aí é onde eu te digo que o medo se faz necessário nas tomadas de decisões,
E eu trago essa reflexão para nossas vidas, para a sua vida nesse momento. Você que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir em algum momento essa mensagem, eu quero dizer a você que em toda a sua trajetória, em todas as decisões da sua vida, o medo excessivo, o pânico vai te prejudicar. Mas você ter medo, o medo necessário, o medo na medida certa, ele vai te fazer se preparar para as tomadas de decisões, para as escolhas que você terá que fazer na sua vida, tá? Porque o medo vai te fazer você aproximar de Deus e pedir a direção de Deus para a sua vida. O medo vai fazer você aproximar de Deus e falar com Deus, e vai te tornar você consciente da dependência que você tem de Deus, tá? Porque se você perder completamente o medo, tá? É como eu disse lá no início, com base em relatos da psicologia, o medo ele faz parte da formação do nosso caráter, exatamente nessa questão, tá? Porque aí você para diante das tomadas de decisões, e você vai parar para ouvir alguém experiente, para ouvir o seu pai. Você vai parar em oração diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda nessa caminhada, me ajuda nessa tomada de decisão, tá certo? Então o medo se faz necessário para que nós consigamos prosseguir, para que nós consigamos crescer na nossa vida. Porque se faltar isso, se faltar essa prudência produzida a partir do medo, a chance de errarmos é muito maior. Não estou dizendo que é uma regra, tá? Mas a chance de erro é muito maior para nós, nas nossas tomadas de decisões, tá certo? Eu quero aqui, nesse momento, deixando aqui essa reflexão. Eu acredito que fui bem objetivo, tá? Fui bem objetivo nesta mensagem. Acredito aqui que deu para entender os ouvintes, você que ouviu, você que acompanhou essa live, você que vai ainda assistir posteriormente. Como eu disse, eu estarei salvando esse vídeo, tá? Essa live, e vou estar publicando nas outras redes sociais minha. E mais pessoas poderão assistir, poderão refletir também sobre essa mensagem. Agradeço você, tá? Por estar aí acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu deixo aqui essa palavra, mas ainda quero deixar um recadinho. Nós estamos aqui começando uma obra, começando um trabalho na cidade de Uberlândia do Norte, no estado do Pará. A você que talvez esteja em outro estado, em outra região, você que gosta e que tem a chamada de Deus como missionário, como patrocinador da obra, nós estamos aqui começando esta obra, e nós precisamos da ajuda das pessoas. Para você que sentir no seu coração, você for tocado no seu coração e quiser ofertar nesta obra, me procure. Tá bom? Me procure. Nós precisamos fazer a aquisição de um terreno. Precisamos comprar um terreno para nós construirmos, porque nós estamos de aluguel. Nós estamos aqui em um prédio alugado. Nós precisamos adquirir um terreno próprio e construirmos nessa cidade de Uberlândia. Tá? Você que chegou agora por último, o nosso ministério é a Assembleia de Deus Missão, lá na ilha de Tucumã. A nossa sede é lá em Tucumã, a nossa matriz. Nós estamos em crescimento, em expansão aqui no sul do Pará. Tá? Então eu quero pedir a você a minha ajuda, a sua ajuda. Eu quero pedir a você que nos ajude, que contribua nessa obra.
para que nós possamos crescer e desenvolver aqui na cidade. Certo? Tem muitas pessoas que precisam de ouvir a mensagem, tem muitas pessoas que precisam de ouvir uma palavra como esta, de ser ministrado, e com a sua ajuda nós vamos conseguir, tá certo? Nos estabelecer e crescer nesta cidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para encerrar esta mensagem. Eu quero abençoar você, tá? Que está aí do outro lado. Eu quero abençoar você nesse momento, querido Deus e Pai. Eu abençoo essas pessoas que acompanharam, que estão acompanhando esta live, as pessoas que posteriormente assistirão esta mensagem. Pai, venha tocar, Pai, venha abençoar. Deus, eu quero nesse momento repreender o espírito do medo, o pânico, a síndrome do pânico. Eu repreendo da vida dessa pessoa. Essa pessoa que está acuada, essa pessoa que está se escondendo de tudo e de todo por medo, por pânico, porque não está tendo coragem de enfrentar os desafios da vida. Meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo e peço, Senhor, que venha agir, que venha tocar, que venha trazer a liberdade para esta vida. Espírito de depressão, espírito que está depreciando esta pessoa, que está provocando esse medo excessivo, e essa pessoa não está conseguindo raciocinar mais, essa pessoa não está deixando de ser racional. Meu Deus, em nome de Jesus, venha abençoar, venha trazer de volta a vida. Eu repreendo espírito de morte. Senhor, toca, manifesta o teu poder, age, Senhor, na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E se você creu, se você crê, estiver crendo, diz nesse momento: amém, eu creio e tomo posse. Amém. E Deus abençoa a sua vida em nome de Jesus.